Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Bem-vindos ao programa de rádio Igreja Açores, no 8º domingo do Tempo Comum, em que o tema central da liturgia nos convida a refletir sobre o dilema que preenche o nosso coração. Testemunharmos a verdade de Jesus ou agirmos de acordo com os nossos critérios tantas vezes egoístas. Este domingo paramos em Santa Maria para falar com o ouvidor Rui Silva, antes detemo-nos na atualidade diocesana. De 1 a 4 de março, a Diocese de Angra acolhe a formação Cuidar. Trata-se de um projeto que pretende promover uma cultura de proteção e bons tratos de crianças e jovens. A formação, destinada a sacerdotes, leigos e agentes sociais que trabalham com jovens e adultos vulneráveis, acontece em 4 ilhas, adianta Lina Mendes, da Comissão Diocesana de Prevenção e Acompanhamento de Casos de Abusos Sexuais de Menores e Pessoas Vulneráveis. No dia 1 será na Horta, no dia 2 na Madalena, no dia 3 em Angra e no dia 4 em Ponta Delgada. Portanto, vamos cobrir 4 ilhas, mas, no fundo, cobrimos os Açores todos porque, em termos de clero e demais agentes pastorais da Diocese de Angra, estarão presentes, deslocam-se a estas ilhas. Portanto, os padres e alguns diáconos irão participar. Também convidamos organismos e serviços que acolhem menores e adultos vulneráveis, representantes da Direção Regional para a Promoção da Igualdade e da Inclusão Social, representantes da Cáritas, das Misericórdias, das CPCJs, portanto, das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Também irá um elemento da Estratégia Regional da Prevenção e Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Jovens. Portanto, procuramos cobrir o maior número de organismos e de entidades para além do clero em si. A formação decorre um dia completo e é orientada pelos professores da Universidade Católica Portuguesa Rodrigo Queiroz e Melo e Sofia Marques. Divide-se em 2 partes. Numa primeira parte serão abordados conteúdos relacionados com os maus tratos e os abusos sexuais, identificar sinais e medidas de prevenção. Paralelamente, irá ser abordado o enquadramento legal dos maus tratos e dos abusos e o mapa de risco. Há uma outra parte que é mais prática, como agir em caso de suspeitas e de denúncias, o enquadramento legal também, como escutar a criança, portanto, a escuta que deve ser feita, como lidar com a criança nestas situações, e o tratamento das suspeitas e as denúncias, portanto, depois o encaminhamento, e terminará com um caso prático, digamos assim, com uma forma de treino para conseguir aplicar os conhecimentos debatidos ao longo de cada um destes dias. Todas as unidades orgânicas do ensino público foram também convidadas a participar na formação que pretende, sobretudo, sensibilizar para a intervenção nesta problemática e que posteriormente possa chegar a outras instituições e agentes sociais da comunidade. Para o arranque, não quer dizer que não possamos repetir ou, digamos assim, vir a aprofundar estas questões numa próxima formação. Porque há outro público, digamos assim, catequistas. Nesta fase abrimos a estes destinatários, mas não quer dizer que seja a única vez que a formação possa ocorrer, esta ou outra que dê continuidade a esta. Restituir a confiança na Igreja enquanto instituição é também um dos principais objetivos desta formação, que já chegou a outras dioceses portuguesas e que acontece agora na Diocese de Angra. A invasão da Ucrânia é um crime contra a humanidade e não pode ser tolerada por uma sociedade com valores cristãos. Quem o afirma é o padre José Júlio Rocha, assistente da Comissão Diocesana Justiça e Paz da Diocese de Angra. Do ponto de vista da fé, do ponto de vista da Igreja, do ponto de vista da doutrina social da Igreja, estamos diante de mais um dos crimes contra a humanidade, porque toda a guerra, quando é injusta, ou melhor, para já,
Isto faz-nos pensar se há alguma guerra justa. Porque a invasão de um país inocente é um crime de guerra, é um crime contra a humanidade que está a acontecer neste momento na Ucrânia. Existe o direito à defesa? É claro que existe. Um povo que acredita tem que se defender. Mas esse direito de defesa o que é que vai gerar? Estamos aqui diante de uma série de problemas que são praticamente insolúveis. O sacerdote acredita que os valores do mundo ocidental, bastante cristãos, e que tomamos por garantidos nas últimas décadas, estão a tornar-se uma minoria. O mundo da democracia, o mundo dos Estados de Direito, o mundo da abundância, o mundo ocidental que nós vivemos, neste momento é uma minoria no mundo global, que é uma pequeníssima parcela de tempo na história da humanidade. Na história da humanidade dos últimos 200, 300, 2000 anos, nós vivemos uma situação que está a perder os valores do mundo ocidental, que são também valores muito cristãos, são valores que estão a perder. Nós estamos a perder outra vez. Nós vivemos uma época, aquela época de 90, a época de 80, a primeira fase do século, a primeira década, os primeiros anos do século XXI, com essa ilusão, com essa ideia de que o mundo todo ia virar para o mundo de paz, de democracia. Foram tempos de alguns sonhos. Para o padre José Júlio Rocha, este paradigma é espelho dos líderes mundiais da atualidade. Imensos líderes mundiais, inclusive no mundo ocidental, são líderes que estão a destruir até os próprios líderes democráticos, que não perceberam como é que o mundo está a andar, como é que Putin chegou ao que chegou, como é que Xi Jinping está a chegar aonde quer também. E neste momento o mundo está dividido em dois. O mundo das democracias, o mundo que quer a paz, mas também este mundo não é um mundo perfeito. Este é o mundo do capitalismo, este é o mundo dos Estados Unidos. Nós sabemos que a política, a geopolítica, a grande política, a realpolitik não é ética. A moral é perfeitamente secundária na questão da geopolítica, da realpolitik. A oração é o que nos resta, enquanto cristãos, a usar da palavra e da voz pela luta pela paz no mundo e, particularmente, pela paz no leste da Europa. Nós, os cristãos, rezemos pela paz. Façamos tudo pela paz também. Porque cada um pode fazer sempre alguma coisa. Escrever alguma coisa, manifestar-se, para recolher as vítimas da guerra. É a primeira coisa. As grandes vítimas da guerra, o povo ucraniano, é que toda aquela parte oriental da Europa é muito marcada por ódios, por questões étnicas, por questões religiosas, por questões políticas. A Diocese de Angra seguirá o apelo do Papa Francisco para que na quarta-feira de cinzas, dia 2 de março, se faça um dia de jejum e de oração pela paz na Ucrânia. Diante da escalada de violência e das incertezas no teatro de guerra, fica ainda outra opinião. Armando Mendes, jornalista da Antena 1 Açores e do Diário Insular, doutor em História, Defesa e Relações Internacionais, garante que Putin não cometerá a loucura de beliscar qualquer país da NATO. Os limites da Rússia são evidentes. A Rússia é hoje uma pequena economia, tem uma grande infraestrutura militar, mas é uma pequena economia e, portanto, não consegue sustentar a guerra por muito tempo. Conseguirá sustentar um ataque como este está a fazer à Ucrânia, mas não conseguirá, por exemplo, sustentar uma ocupação se tiver resistência, porque não tem economia para isso. Quanto à NATO, é outra história. Putin não vai atacar nenhum país da NATO, porque esses países da NATO invocam, se forem atacados, o artigo 5º, o que quer dizer que pedem ajuda, e a NATO tem que atuar em conjunto, e Putin não chega a um ponto de loucura desses. Aliás, uma guerra dessas da Rússia com a NATO poderia ser muito perigosa devido à presença de armamento nuclear. O jornalista terceirense acredita que a Ucrânia está no sítio errado e à hora errada. Os Estados Unidos, que são quem efetivamente interessa na NATO, hoje em dia têm uma corrente interna muito forte que entende que a Rússia não é preocupante. As manobras da Rússia não são preocupantes desde que não belisquem a atual situação da NATO. O grande competidor estratégico que os Estados Unidos têm que enfrentar e têm que ter atenção é a China e não a Rússia. Ou seja, os Estados Unidos e, por acrescento, a NATO não devem preocupar-se demasiado
com estes, chamemos de danos colaterais, como é o que está a acontecer na Ucrânia, devem preocupar-se sim com a contenção da China, porque esse é que é o problema, essa é que é a grande questão que se está a colocar no presente e que se vai colocar no futuro, daí os entendimentos estratégicos com a Austrália, com a Coreia, com o Japão, envolvendo também a Inglaterra e envolvendo em alguma medida a França, entre outros países. Portanto, a Ucrânia foi apanhada numa encruzilhada da história muito má para si. Não sei como é que isto vai acabar, provavelmente acabará, e esse é o melhor cenário, com uma Ucrânia que não seja alinhada com qualquer dos blocos e constitua um tampão para que Putin se sinta seguro. Putin tem uma estratégia de segurança complexa, talvez um pouco desadequada, e precisa de alguns tampões. E a Ucrânia seria um tampão essencial à expansão da NATO. Talvez Putin fique satisfeito com uma Ucrânia neutral. Vamos ver se esse cenário, na minha opinião, seria neste momento o melhor possível, se vai desenrolar. Armando Mendes aponta aqueles que, do seu ponto de vista, foram os maiores erros da Ucrânia e que trouxeram a nação a este ponto de encruzilhada. É muito pouco provável que a NATO intervenha. Aliás, a Ucrânia, na minha opinião, cometeu erros sucessivos. O primeiro deles foi assinar um acordo com a Rússia, suponho que em 1994 ou 97, faz-me agora a memória, no âmbito do qual a Ucrânia entregava as suas armas nucleares à Rússia e a Rússia, em contrapartida, aceitava as fronteiras da Ucrânia. É claro que a Ucrânia ficou sem armamento estratégico de dissuasão, que neste caso seria muito importante, e a Rússia, como se está a ver, não respeitou as suas fronteiras. Posteriormente, a Ucrânia perdeu uma série de oportunidades para aderir à NATO, para aderir à União Europeia, poderia ter negociado de outra forma, poderia ter encontrado uma solução política interna mais suscetível de conseguir essas adesões. Neste caso, se estivesse hoje na NATO, se tivesse aproveitado uma boa ocasião para estar na NATO, invocava o artigo 5º e provavelmente a Rússia nem se atreveria a uma invasão. Agora resta à Ucrânia conseguir ser um país neutral, sem um governo fantoche, que é o que Putin e a Rússia mais desejam. Solidariedade é tudo o que nos resta, garante este jornalista. Compete-nos ser solidários. Aliás, qualquer morto é um morto em excesso. Qualquer guerra é uma loucura inadmissível. E, portanto, compete-nos ser solidários com as pessoas da Ucrânia, eventualmente acolher aqueles que queiram fugir deste cenário horrível que se está a criar em parte da Ucrânia, pelo menos em parte, talvez não na totalidade do país, e pouco mais podemos fazer, colaborar também nas sanções à nossa medida, se bem que algumas sanções poderão ter um ricochete complicado para a Europa e também para Portugal, a nível dos negócios, etc., mas compete-nos ser solidários, porque pouco mais podemos fazer. Armando Mendes considera que este poderá ser o fim da era de Putin devido ao descontentamento interno na Rússia e não descarta a hipótese de um golpe de Estado no horizonte russo. E agora, tempo para as rúbricas. Hoje apenas com o padre Teodoro Medeiros e o Entrevistas. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Esta semana, o filme proposto é Belfast, de Kenneth Branagh. O filme recebeu 7 nomeações aos Oscars, entre as quais melhor filme e melhor realização. A trama centra-se nos problemas de uma família que viveu nesta cidade no fim dos anos 60. É um filme sobre a infância e as memórias que perduram, sobre a inocência e a capacidade de sonhar. Os problemas financeiros, a quase guerra civil, a instabilidade e a insegurança ficam quase sempre em segundo plano. Filmado a preto e branco, é sobretudo um filme familiar sobre os afetos, os laços de sangue, o amor ao lugar onde se vive, a importância dos avós. Assim, e apesar de alguma violência que é apresentada, Belfast é um filme muito humano, recomendável para todos, com exceção das crianças. A história é autobiográfica, trata-se das origens do próprio realizador e de como a sua família se viu obrigada a abandonar a sua cidade natal.
A ação é lenta, reflexiva e o melhor do filme são mesmo as figuras dos dois avós, verdadeiras luzes que aquecem todo o filme. Hollywood gosta de premiar filmes que falem do momento presente. Dada a guerra na Europa neste momento, torna-se bem possível que seja este o arrecadador da estatueta mais cobiçada, a de melhor filme, na edição deste ano. Boa visão, boa semana e um santo domingo para todos. E agora paramos na ilha de Gonçalo Velho para falar com o ouvidor Padre Rui Silva. Agradeço ter aceitado o convite. Padre Rui, a partir de Santa Maria, como é que se faz a leitura do momento que a Diocese atravessa em sede vacante desde o dia 21 de setembro? Bom dia, Carmo. Bem-aja a todos aqueles que nos escutam. Em relação à tua pergunta, estamos a aguardar com muita serenidade, mas também já com algum cansaço de rezar tanto por um bispo e ele nunca chegar. As pessoas até mesmo já dizem, a gente vai rezar até quando? E julgo que já é tempo também de já termos algumas notícias. Também já dá aquela sensação de que já estamos a passar de uma orfandade para um abandono. Ou seja, estamos entregues a nós próprios, embora sempre o administrador do diocesano, claro. Mas as pessoas perguntam também quando é que vamos ter um bispo, muitas vezes por causa dos crismas. Por isso também digo que é um tempo de reflexão, de pensar nesta figura que é este pai na fé, que é este bispo, que é este pastor, e também talvez um momento também de formação às pessoas de explicar o que é um bispo, quem é um bispo. Porque o bispo não está só e unicamente ligado ao sacramento da confirmação. O bispo é muito mais do que apenas administrar este sacramento. Por isso eu julgo que é um tempo de serenidade, de reflexão, mas também já de alguma preocupação pela demora. Porque é que já não temos um bispo? Isso tem condicionado o vosso trabalho de alguma forma ou, de facto, a pergunta é mais de curiosidade e de cansaço, digamos assim? Não, nós continuamos a fazer o nosso trabalho, que infelizmente para a pandemia tem sido um trabalho quase de manutenção, digamos assim, mas também estamos condicionados às questões pandémicas, às regras sanitárias. Ou seja, a ausência do bispo não tem condicionado o nosso trabalho, mas claro que nós nos sentimos um pouco também sozinhos no sentido de falta de apoio, né? Que é um bispo, um pastor, um pai na fé e também, num certo sentido, também de nos orientar. O que é que podemos fazer, o que é que está ao nosso alcance. Ou seja, estamos aqui um pouquinho também sem saber bem se o senhor Núncio Apostólico está a trabalhar ou se está a descansar demasiado. A Ouvidoria de Santa Maria, Padre Rui Silva, é uma das mais pequenas da Diocese de Angra, embora corresponda a uma ilha, tem 5 paróquias e uma capelania, tem sobretudo falta de gente. De que forma é que isto condiciona e constrange a forma de ser igreja nesta pequena comunidade? Olha, Carmo, estamos a passar agora, nesta igreja que está em Santa Maria, estamos a passar por uma grande crise. Somos já à volta de 5.400 pessoas, segundo os últimos censos, e a pandemia vai agravar aquilo que já era notório na ilha, que é a falta de participação, por exemplo, dominical, a falta de participação nos movimentos. Né? Para além de mais, é uma população também já muito envelhecida, uma grande parte da população, mas também tem muita gente nova que poderia dar mais um pouco de si e não dá porque não quer. Nós, só para termos uma ideia, tem domingos que em 6 missas, uma ao sábado e 5 ao domingo, temos mais ou menos cerca de 120, 130 pessoas no total nas igrejas. Só para teres esta ideia. É uma coisa que nunca foi uma ilha de grande participação, mas está a ser cada vez pior. É o esvaziamento total da igreja, mas também não só o esvaziamento da igreja, o abandono de Deus, até certo ponto. Ou seja, não vou à igreja por causa da pandemia, mas se morrer alguém, vou à missa. Ou seja, estamos a passar aqui de cristãos de fé, ou seja, ter fé em Jesus Cristo, para ter fé em momentos da morte. Ou seja, um cristão de missa de 7º dia e de funerais apenas. Ou seja, estamos a ser essencialmente a ser procurados pelos sacramentos e não propriamente pela vivência de uma fé mais esclarecida, mais participativa e mais empenhada. Isto, em seu entender, e a partir de Santa Maria, porque é a realidade onde trabalha,
deve-se aqui, certamente que já refletiu sobre esse assunto com os seus pares, inclusivamente até em termos de comunidade, com os próprios leigos que ainda participam. Isto deve-se a quê? Porque nós olhamos para os jovens, e deixe-me só fazer um pouco mais a pergunta de uma forma um pouco mais extensa. Nós olhamos para os jovens e vemos que os jovens procuram de facto uma certa vivência de espiritualidade, procuram de facto até uma vivência de fé, embora muitas vezes fora da própria Igreja Católica. Isto deve-se a quê? Deve-se à incapacidade de nós compreendermos quais são as necessidades dos outros, deve-se a uma falta de flexibilidade da Igreja para acolher toda a gente, ou deve-se pura e simplesmente a uma enorme indiferença perante Jesus Cristo e perante a ideia de Deus? Carmo, eu julgo que nós temos as igrejas abertas e também temos muitas ermidas abertas. Portanto, as portas estão abertas. Este também é o tempo da terapia da escuta e também da terapia da fala. Porque só fala quem sabe escutar. E só escuta aquele que sabe falar. Também temos que ter isso bem assente. Mas as portas estão abertas para acolher todos, sem exceção ou sem discriminação, se quisermos. No entanto, em relação à fé que tu falas dos jovens, eu ponho um pouco algumas reticências. Que fé é esta? É uma fé em Jesus Cristo ou é uma fé aflita? Porque podemos ter muita fé em Nossa Senhora de Fátima, como costumamos a dizer, e não ter fé em Jesus Cristo. Acontece muito. Acontece gente que, por exemplo, não vai à igreja, não participa na vida ativa da igreja, mas vai muito à ermida de Fátima, por exemplo. Claro que isso não é de discriminar, isso é de aproveitar e de evangelizar, certo? Mas por vezes também não aceitam a evangelização, não querem ser evangelizados, porque julgam que têm a sua fé e, segundo a sua fé, aquilo que está ali é o que está, e não pode vir mais nada de fora para ajudar. Por isso, eu julgo que tudo é este afastamento, este apagamento de Deus, ofuscamento, vamos chamar assim, talvez seja uma palavra mais suave, ofuscamento de Deus, deve-se a três coisas, essencialmente. Falta de vontade, falta de compromisso, de assumir um compromisso como batizado, pelo menos, e não ter necessidade de Deus. Uma das perguntas que menos se faz às pessoas é: tu tens necessidade de Deus? E a partir daí esperar que a pessoa responda. Uhum. Esta pandemia certamente que ainda veio agravar. Aliás, o senhor acabou de dizer que as igrejas estão cada vez mais vazias e mesmo as poucas pessoas que iam deixaram de o fazer. A ilha tem uma expressão de religiosidade popular também muito forte na tradição do Espírito Santo, que esta pandemia também tem afetado. As vivências, digamos assim, da piedade popular têm sido efetivamente muito comprometidas, porque não tem havido procissões, porque não tem havido festas de padroeiros, porque não tem havido festas do Espírito Santo. Olhando para o momento atual, como é que perspectiva o desfecho deste tempo menos favorável? Olha, eu espero, Carmo, que estas restrições sejam levantadas o mais breve possível, porque, primeiro, estamos cansados. Já estamos cansados das máscaras, já estamos descansados desta cantiga que é importante, que é necessária, o distanciamento social, e perceber que o distanciamento dê lugar ao afastamento social, o que é uma coisa completamente diferente e perigosa. As pessoas têm necessidade de encontro, de se encontrarem uns com os outros, de falar, de sorrir, mas também de chorar. Esta necessidade de fazer-se escutar, de partilhar aquilo que está a acontecer na vida. Estamos a preparar as festas e tudo, como tudo fosse acontecer. Se chegar à altura não for possível, pois paciência. Mas já ontem começamos a preparar, por exemplo, a festa de Pentecostes a nível ilha, que é um projeto que já tínhamos em mãos já há 2 anos, que há 2 anos tem sido cancelado, pelos motivos que sabemos. Agora, esperamos é que realmente a gente consiga fazer alguma coisa e que realmente... Porque estamos a esquecer aquela parte da saúde mental. Tem-se falado muito de saúde mental, muito se tem escrito acerca da saúde mental, mas pouco se tem feito. E eu acho que é a altura também de olharmos um pouco para a questão da saúde mental, que está a afetar não só adultos, idosos, como também jovens e adolescentes.
Uhum. Padre Rui, nós vivemos há 3 anos uma caminhada sinodal que se cruzou este ano com uma proposta de sínodo lançada a partir de Roma pelo Papa Francisco. Com estes constrangimentos da pandemia, com esta falta de motivação para caminhar e para participar na vida da Igreja de uma forma empenhada, como é que podemos fazer caminho juntos? Está a ser muito difícil. Pelo menos cá está a ser muito difícil nós fazermos caminho juntos. Porque repara, Carlos, se eu não tenho gente nas igrejas, como é que vamos trabalhar juntos, não é? Só podemos trabalhar com um pequeno grupo, mas aquele grupo é muito restrito. Acabamos por não conseguir chegar a todos, ou pelo menos uma grande parte daqueles que estão ao nosso lado. Agora, com tantas restrições, com tanto tempo parado, com tanto medo em relação à pandemia, eu não sei se não era tempo também de repensarmos um pouco se não está a ser demasiado apressado, ou seja, se a gente não está a ter muita pressa em querer fazer assim. E agora coloco aqui uma questão, neste preciso momento em que estamos a viver. O sínodo nos Açores é uma necessidade ou uma vontade? Fica a pergunta para os entendidos na matéria refletirem se acharem oportuno. Mas, entretanto, temos um sínodo proposto por Roma a toda a Igreja Universal, e este sínodo, este caminhar juntos, é de facto um desafio que nos compromete a todos, ir e anunciar a boa nova, e portanto todos nós temos que fazer isto. Chegados aqui e agora, como é que se pode dar a volta a esta questão, no sentido não é de ter mais quantidade, mas ter mais qualidade na participação empenhada dos cristãos? Qual é, ou melhor, acho que há muitas perguntas que não estão a ser feitas e que deveriam ser feitas. Quer partilhar algumas connosco? Em primeiro lugar, redefinir a palavra evangelização hoje. Hoje. O que é evangelizar hoje? Como evangelizar hoje? A quem evangelizar hoje? Basta só ir à periferia? Ou temos que ir mais longe? Claro que nós não podemos evangelizar toda a gente, é impossível. E a grande ideia é pescar sempre de arrastão, ou seja, de multidões. Não, hoje é tempo de começar a pescar de cana, de linha, um por um. Evangelizar um por um. Não é? Porque nós acabamos sempre... Como sempre entendendo muito mal aquela expressão de Jesus Cristo, quando ele disse assim, ide e ensinai todos os povos, a gente entendeu ao contrário, não é? Vinde se quiseres vir cá para a minha igreja, porque eu estou aqui à tua espera. É o vinde. Não, eu pedi para a gente ir, não para a malta vir. Né? A gente foi entendendo sempre isso muito mal. Agora, evangelizar quem e como no mundo. Parece que o evangelho perdeu o gosto, perdeu a sua vivacidade, a sua alegria, a sua cor. São pouca gente quer ouvir falar do Evangelho. Temos de ser realistas. E a gente anda muitas vezes aqui a maquilhar a realidade, a envernizar tudo isto para ficar tudo muito bonito, a dizer que ao fim e ao cabo a gente faz grandes milagres e que muitas vezes a gente que os dizem que tem essa igreja a transbordar de gente, quando depois a gente acaba por ver em imagens que tem meia dúzia de pessoas. Ou seja, nós temos de ser realistas. Adriano Suassuna costuma dizer que um otimista é um chato. Ele prefere ser, já faleceu, ser realista, porque vê a realidade tal como ela é. E não está com este otimismo de que tudo vai melhorar. Não. Nós estamos a passar uma crise, numa fase, em que não sabemos onde é que vai bater, mas já está a começar a bater no fundo. A Igreja, neste preciso momento da sua vida, está a passar por momentos muito difíceis. É uma barca que está por água por alguns lados, mas também é uma barca que tem salvado muita gente e que quer salvar muita gente e tem uma palavra a dizer. Agora, nós temos que olhar mais para a realidade, com olhos de Deus, e não olhar muito para o lado. Estamos a olhar demasiado para o lado e para o chão do que para a frente. Padre Rui, diga. Mais do que um sínodo, eu juro que existem problemas atuais na Igreja, não só universal como diocesana, para se refletir e chegar a consensos e deixar os esquemas livrescos. Panfletos com esquemas livrescos. Chega de esquemas livrescos. Precisamos de prática. Não só a nível universal,
como a nível diocesano. E além de mais, Carmo, deixa-me que diga, as pessoas já estão cansadas de perguntas. É perguntas atrás de perguntas, em questionários atrás de questionários. Chega de perguntas. Vamos à ação. Uhum. É isso que se propõe fazer juntamente com os seus colegas que estão em Santa Maria? Pois, somos só dois. Temos feito tudo aquilo que está ao nosso alcance. Muitas vezes temos também trabalhado com um pequeno grupo de pessoas que acabam de querer juntar e querer responder. Graças a Deus, nem tudo está mal, não é? Mesmo ainda há boa vontade. Mas pronto, estamos a fazer aquilo que está ao nosso alcance. Apenas isso. Também já estamos a perder um pouco as forças, não queremos desanimar, mas já estamos a perder um pouco as forças porque têm sido tantos os pedidos, têm sido tantas as conversas e as solicitações para que realmente haja uma igreja aqui em Santa Maria alegre, empenhada, participativa, mas está a ser muito difícil. Uhum. Qual é o seu principal desafio neste momento enquanto ouvidor? Enquanto ouvidor é tornar, como acabei de dizer, Carmo, esta igreja mais alegre. É esta igreja que está em Santa Maria, mais alegre, mais empenhada, mais participativa, realmente seja uma igreja de Jesus Cristo e não uma igreja de funcionários eclesiásticos. Agradeço ao Padre Rui Silva por ter estado connosco a ajudar-nos a compreender o que é ser igreja em Santa Maria, a primeira ilha descoberta dos Açores, com 5 paróquias e uma capelania. A ilha que deu aos Açores o 38º bispo de Angra, que a partir da paróquia do Santo Espírito e depois de ter ingressado numa comunidade religiosa, regressou aos Açores em 1996 para ser bispo titular desta diocese e agora é bispo emérito Dom António de Sousa Braga. Termina aqui o programa desta semana, 8º domingo do Tempo Comum, um dia em que rezamos especialmente pelo regresso da paz à Ucrânia, seguindo os apelos do Santo Padre, que propõe a próxima quarta-feira de cinzas, dia 2, como dia de jejum pela paz. Pela frente fica o tempo da Quaresma, que nos convida à oração e à conversão. Na Diocese há várias iniciativas previstas para este tempo de maior recolhimento e interioridade, quem sabe para pensarmos sermos melhor igreja, uma igreja mais ao jeito de Jesus. A renúncia quaresmal deste ano na Diocese reverterá a favor da ajuda humanitária a São Tomé e Príncipe. Até para a semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.